Salve, salve! No vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho o que é o half space, que o Guardiola explica nesse livro aqui, ó. Já tô com a imagem aí na tela. Eu gosto muito de estudar essa questão teórica, né, do futebol. E lá em 2013, 2014, o Guardiola ele foi pro Bayern de Munique. E as equipes que iam jogar lá, na Allianz Arena, inclusive, elas iam muito fechadas. Então o Guardiola teve que descobrir formas de abrir essas defesas, né? E aí ele criou o conceito de half space, que traduzindo para o brasileiro, para o português aqui, seria meio espaço. O campo é dividido pelo Guardiola em 5. Então você vai ter as duas laterais, você vai ter a zona central e você vai ter o half space, que é entre a lateral e o meio. E o Guardiola fala diversas vezes que essa zona é uma zona imarcável, certo? Por quê? Porque você tem distrações nos laterais, os laterais não conseguem. Se você for pela lateral, o lateral não consegue fechar o corredor e não consegue fechar o half space. E você gera uma dúvida também nos jogadores de centro, nos zagueiros de centro, porque se eles fecharem o half space, eles também vão deixar um buraco na zaga. Então, é uma zona imarcável, certo? E o Guardiola criou esse conceito exatamente para furar defesas fechadas. E o que isso tem a ver com o Palmeiras, né? Que todo esse canal aqui é para Palmeiras, então eu tô vendo como o Abel utiliza esse half space, tá certo? Então eu separei aqui alguns lances para mostrar para vocês como o Abel ele também usa demais o half space. Inclusive, o Palmeiras de 2022, que atacava muito, fazia muitos gols, era todo baseado no half space, nesse contexto. O Piquerez e o Mike, que jogava de ponta, lembra? Passavam muito dentro dessa zona, cruzava para dentro, o Rony fazia o gol. Então, enfim, eu vou mostrar aqui alguns lances que eu separei, até pra gente explicar o que é esse conceito na prática e como ele funciona, beleza? Bom, primeiro aqui, ó, Palmeiras e Chape. Você vê o Bruno Fux de armador, já não é muito correto, mas enfim, o Bruno ele tá dentro do half space e você vê o Alan se projetando para as costas do zagueiro, tá vendo ali, ó? Dentro desse quadrado. O que acontece aqui? Os marcadores da Chape, se você observar, todos os marcadores estão olhando para dentro e olhando para o half space. Por quê? Porque fica imarcável. O Alan, quando ele entra nessa diagonal, ele é uma opção clara de passe. E o Bruno tem essa opção. O Bruno tem tanto a opção de achar o Alan nesse half space quanto cruzar a bola para a área nesse tipo de configuração aqui. Outra agora, no mesmo jogo contra a Chape. Deixa eu me abaixar um pouquinho aqui. Aqui você vê o Arthur recebendo essa bola já dentro do half space e o Felipe Anderson passando pela ponta e o Lucas Evangelista entrando por dentro. O que isso gera na cabeça dos zagueiros? Os zagueiros não têm o que fazer. É imarcável. Por quê? Porque o Arthur ele vai ter tanto o Felipe passando quanto o Lucas entrando por dentro. E aí, se o lateral fechar, o Felipe sai sozinho. Se o zagueiro sair, o Lucas entra sozinho. A ponta da área vai ficar sozinha também. Então, vai ficar vazia, né? Então, o Abel ele tem utilizado esse tipo de conceito diversas vezes. Aqui já é um outro lance da resolução da jogada. Ó. O Felipe passou, o Lucas entrou. O que o Arthur fez? O Arthur tinha tanta opção do Felipe e tanta opção do Lucas. O Arthur cortou para dentro e bateu pro gol. Por quê? Porque ele tem essa opção também. Então, quanto mais você utiliza esse tipo de jogada do half space, quanto mais você utiliza essa zona, né? Mais você consegue também ludibriar a marcação. Aqui, deixa eu me arrastar para baixo. Aqui é uma outra situação também. O jogo contra o São Paulo. Esse aqui é um exemplo perfeito. O Palmeiras sai jogando lá de trás, fazendo os passes, enfim. Uma jogada maravilhosa. O Flaco inverte pro Arias. O Arias ele corre, carrega essa bola e aí o Arias ele tem diversas opções e a defesa não tem o que fazer. O Arias tem a passagem do Piquerez, que vai colocar a dúvida na cabeça do zagueiro. Então, se o zagueiro sai pro Piquerez, ele vai deixar a chance do Arias cortar para dentro e bater. Se o Arias toca essa bola no Piquerez, o Arias vai ficar sozinho para receber essa bola de volta. E tudo baseado no ataque e na projeção dos jogadores nesse retângulo que eu desenhei aqui para vocês. Essa jogada aqui, o Arias vem para dentro, ele corta para dentro e faz o gol chutando cruzado. A passagem do Piquerez é perfeita para distrair a marcação. A marcação simplesmente não tem o que fazer. Outro lance. Deixa eu me arrastar para cima aqui. Outro lance que também aconteceu contra o Bahia.
o Arias abre o campo, ou seja, quando o Arias abre o campo, vai ter o half space, que é entre o camisa 37 e o lateral que tá marcando o Arias, tá vendo onde o Flaco tá atacando ali? Ali é o half space. O Flaco, ele sai para receber essa bola lá no fundo, o zagueiro acompanha o Flaco, não acompanha? O Flaco dá de calcanhar, o Arias fica com um buraco para fazer o gol. Entendeu? Então, assim, na prática funciona muito esse half space porque ele é imarcável. Entendeu? E essa é uma jogada excelente. Por quê? Porque você não tem muito como marcar e você vai precisar que o seu adversário coloque mais um jogador lá atrás. Se o seu adversário colocar mais um jogador lá atrás, concorda comigo que vai começar a ficar uma pressão muito grande do Palmeiras em cima do adversário? Então é excelente, né? Outra. Agora já no jogo contra o Vitória. Aqui, ó, a gente vê o Murilo circulado, começando a jogada do Palmeiras. A gente vê o Maurício entre as linhas e o Alan atacando aonde? Atacando o quadrado ali, que é onde essa jogada vai sair, onde vai ter esse half space. E o Piquerez aqui, camisa 22 aqui do outro lado, é onde a jogada vai terminar, tá? Às vezes, a zaga ela fica tão à mercê dessa posição que gera diversos tipos de lance, porque o Alan poderia chutar pro gol, e o Alan também vai ter o Piquerez entrando nesse vazio, nesse buraco aqui. Porque toda a defesa vai ter que se mover, e nesse movimento que ela se move, o Piquerez sai sozinho para finalizar do outro lado e finalizar a jogada. Então isso já é mais recente, né? Jogo contra o Vitória agora. Vamos ver o gol do Maurício? Como que sai o gol do Maurício? Murilo encontra o Arias entre as linhas, o Arias dá de letra e o Maurício faz o gol. O que é legal dessa movimentação aqui? Não necessariamente utilizou o half space, isso aqui foi mais por dentro, mas olha o posicionamento do Alan aberto, bem aberto ali no campo. Ou seja, ele puxa o primeiro marcador dele para ficar perto dele. Então, quanto mais aberto está o campo, mais o Palmeiras consegue achar esse espaço por dentro. E aí, quando você tem o Arias flutuando no campo, flutuando sem uma posição fixa, né, eu quero dizer, você consegue gerar muito jogo. Certo? O Palmeiras ficou um time muito letal. Essa aqui é a jogada que foi por dentro, né? E aqui já é o gol do Sousa. O gol do Sousa sai exatamente no half space, rapaziada. E de novo, o Alan muito aberto ali. O Andreas e o Marlon, eles se aproximam para fazer esse passe. E aí, 3 passes rápidos, o Palmeiras encontra esse buraco na defesa do Vitória. O Sousa entra, e aí, como eu falei no lance do Piquerez, que fechou do outro lado, o Sousa nesse momento não, ele chutou pro gol, entendeu? Então vocês entendem como a defesa fica na mão do jogador, na mão do ataque, utilizando esse tipo de teoria do Guardiola? Então é mais ou menos isso que eu tenho percebido que o Palmeiras tem feito. O Palmeiras tem usado muito esse tipo de jogada e, enfim, é bom para que o Palmeiras tenha repertório, que consiga jogar bem, ganhar seus jogos, enfim. E é isso aí. É esse conceito que eu queria trazer para vocês, queria debater com vocês também o que vocês acham, né, do conceito, o que vocês têm a acrescentar, o que vocês têm a questionar também. Tamo junto, deixa o like e